Olá pessoal, hoje iremos falar sobre funções inorgânicas, bases ou hidróxidos, segundo o conceito de Arrhenius. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, libertando como ânion apenas o íon OH- é uma base ou hidróxido. Em seguida, podemos observar alguns exemplos. Neste primeiro, o hidróxido de sódio, quando em solução aquosa, dissocia-se, separando o sódio, o NH+, do OH-. Classificação das bases, quanto ao seu número de oxidrilas. Nas monobases, podemos observar que na dissociação, a molécula liberta apenas uma oxidrila. É o exemplo que usamos no hidróxido de sódio. Quando em solução aquosa, separa-se o Na+, que é o sódio, com a oxidrila OH-. Observamos que apenas uma oxidrila é liberada. Por esse fato, podemos classificá-la de monobases. Dibases. Na dissociação, a molécula liberta duas oxidrilas. Usamos como exemplo, para ilustrar, o hidróxido de cálcio. Quando em solução aquosa, podemos observar a libertação de duas oxidrilas. Tribases, como o próprio nome já diz, na dissociação a molécula liberta três oxidrilas. Como exemplo, colocamos o hidróxido de alumínio. Também em solução aquosa, observamos a libertação de três oxidrilas. Tetrabases. Observamos que neste tipo de dissociação, a molécula liberta quatro oxidrilas. Como exemplo, para ilustrar o que falamos, colocamos o hidróxido de chumbo. Quando em solução aquosa, observamos a dissociação de quatro oxidrilas. Um outro exemplo que também pode ser utilizado é o hidróxido de estanho. Quando também em solução aquosa, observamos a libertação também de quatro oxidrilas. Classificação das bases quanto à sua força. Podemos considerar uma base forte quando sua oxidrila se liga a um metal alcalino ou alcalino terroso. Como exemplo, colocamos novamente o hidróxido de sódio, também o hidróxido de lítio, entre outros exemplos. Já uma base fraca pode ser considerada quando sua oxidrila se liga aos demais cátions, como é o caso do hidróxido de alumínio e do hidróxido de prata, entre outros exemplos. Quanto à solubilidade em água, consideramos uma base solúvel aquela onde sua oxidrila se liga a um metal alcalino ou o hidróxido de amônio. Entre outros exemplos, colocamos o hidróxido de potássio e também o hidróxido de lítio, para ilustrar o que poderia ser considerado uma base solúvel. Já a pouco solúvel são as bases em que a oxidrila se liga a um metal alcalino terroso, como por exemplo o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. Temos também aquelas bases que são praticamente insolúveis. Essas são as demais bases. Propriedades das bases. Em relação ao sabor, apresentam um sabor cáustico, lixívia ou adstringente. Dentre vários exemplos, colocamos para ilustrar o leite de magnésia e também a banana. Em relação à sua condutibilidade elétrica, podemos observar que em solução elas conduzem corrente elétrica. Falando um pouco de sal, podemos classificar como toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando pelo menos um cátion, diferente do H+, e pelo menos um ânion, diferente do OH-. Como exemplo, utilizamos o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Óxidos. Podemos considerar como todo composto binário oxigenado, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo.
Diante de vários exemplos, podemos citar o óxido sulfúrico, o dióxido de carbono e o óxido de sódio, dentre vários outros.